Maracanã, por 3 pessoas, nós não tivemos 70 mil pessoas ontem no Maracanã, recorde absoluto de público, Pascoal. Muito legal. Aliás, parabéns para a torcida do Flamengo, né? Quando eles ligaram... Faltou o Conselheiro Miranda. Quem Não, mais? esse é o... Urubu infiltrado. Urubu infiltrado e mais um. O topete da nação. Se os 3 fossem... Faltaram os 3? Os 3. Eu vou falar com o Conselheiro Miranda. Conselheiro Miranda, eu preciso falar com o senhor um minutinho, hein? Eu preciso falar com o senhor. Ele vai mandar mensagem. Não adianta mandar mensagem pro João Guilherme. Eu quero perguntar pro senhor se o senhor viu o jogo ontem. Peraí que ele já vai responder aqui, Pascoal. Ele vai responder, peraí. Você viu o Everton jogando ontem, Conselheiro Miranda? Conselheiro Chegou Miranda. aqui, Pascoal, chegou! Posso falar? Pode falar. Eu vou conversar com você, você fala com ele, eu respondo aqui o que ele está falando aqui. Conselheiro Miranda, rapaz. Se ele viu o Everton Ribeiro jogar ontem. Aqui, ele aqui. João Guilherme. Calou os críticos. Aqui, João Guilherme, o que o Pascoal quer falar comigo aí? Fala com ele, Pascoal, ele tá lá vendo. João no Rio, Guilherme, atenção. E o Everton Ribeiro, hein? Conselheiro. Conselheiro Miranda. Quando ele joga na dele, hein, Conselheiro Miranda? Nessas 3 últimas que ele jogou na dele, hein, Conselheiro Miranda? Everton Ribeiro. O Pascoal, ele tá escrevendo aqui, Pascoal. Não adianta querer. Tá sabe o que é? Cala os críticos. Pode mandar o que quiser. Cala os críticos. Calou os críticos. Mas, vem cá, o senhor vai dar espaço pro Conselheiro Miranda falar? Claro que ele vai falar. Felipe Luiz. Ele tem resposta dele aqui, Pascoal. Rebentou com o jogo, Eu vou ler aqui, Pascoal. Ele tá mandando aqui. Fala aí, Conselheiro Miranda. Ih, rapaz. Qualquer dia ele podia Primeiro, ligar. deixa eu tirar os palavrões aqui, Pascoal. Estou cortando os palavrões aqui, tiro de cá e tal. Aí ele falou aqui, mas Pascoal, ele jogou na posição dele nos 2 últimos anos, com o Domi, com o Ceni e com o Renato. Ele jogou muita bola quarta-feira e ontem. Arrebentou. Foi o melhor em campo. Então, parabéns para ele. Por isso que eu continue assim. Parabéns. E aí ele está escrevendo uns negócios aqui que eu não posso falar. Não, é bom ele reconhecer. É bom, eu vou te mostrar. Olha aqui, Pascoal. Eu tô vendo. Ele é seu vizinho lá. Eu sei que ele é seu vizinho lá no Rio de Janeiro, João. Bêbado. Mas imagino. Agora, tá mamado, carnaval. o jogo, o primeiro tempo, na minha tradução do jogo, no primeiro tempo teve jogo. No primeiro tempo teve trocação, teve jogo, o Palmeiras teve possibilidade de gol, o Flamengo teve bola na trave, teve possibilidade de gol, teve aquela do Arrascaeta junto da trave, na trombada que ele deu com o Everton. Sabe aquele bloco que os caras se vestem de mulher? Ele tá lá agora, assim, vendo o programa. Pode ser. Tá com sutiã. Mas a gente... Conselheiro, obrigado pela audiência. Conselheiro Miranda, obrigado aí pela audiência de todos os dias, a gente brinca. Tá mamado, A gente brinca, mas é um prazer tê-lo aqui conosco. Agora, no primeiro tempo teve jogo. Teve mais jogo do que no segundo tempo. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de frisar para vocês. Esse é um jogo de poucas defesas dos goleiros. Sim. Os goleiros foram pouco exigidos na partida. Primeiro, porque a estrutura tática do Palmeiras, ela não oferece muitas possibilidades para o time adversário. O Palmeiras tem uma estrutura tática, especialmente na partida de ontem, com o Piquerez vindo por dentro. Porque o Everton Ribeiro fazia exatamente esse movimento aí, ó. Ele vai para dentro para dar o espaço de fora para o Isla. E aí o que obriga o Palmeiras a fazer? Botar o Piquerez como terceiro zagueiro e trazer... o Gustavo, pois tem notícia do Gustavo Scarpa, hein, João? Tem notícia do Gustavo Scarpa. Aí traz o Gustavo Scarpa para fazer o corredor aqui da esquerda. O Isla parecia um foguete ontem, ó. Olha o Isla atacando, ó. Era um foguete. Aliás, ontem. Jogou bem, hein? Nossa. De novo, hein? Nossa. Gabigol jogou muito fora da área. Na hora que ele estava dentro da área, ele furou. Não pegou essa bola aí. Desperdiçou uma grande oportunidade. Mas eu acho que no segundo tempo o Flamengo foi superior ao Palmeiras na ordem tática. Prensou o Palmeiras no campo defensivo, deu a bola de contra-ataque para o Palmeiras e tentou Flamengo, resolver o jogo. Gostei muito da movimentação e gostei exatamente porque ontem eu me lembrava do Lugano falando. Sim. É um presente do futebol brasileiro para o futebol do mundo. E o Abel falou isso, né? Com outras palavras. E ontem foi um jogo muito tático, com jogadores com muita qualidade técnica. Esse é um dos poucos momentos que a gente viu na partida. E o Arrascaeta não costuma perder esse tipo de gol, né? Sim. Que tinha o Everton ali em cima dele, apertando, teve o choque entre os dois. Ali, uma até boa bola do Gabriel para ele, do Gabigol. E só para finalizar... Sim. Para encerrar o expediente da minha parte. Mas eu aceito críticas. Eu aceito críticas e aceito observações. Teve pênalti do goleiro do Flamengo em cima do zagueiro do Flamengo. Ele não pega na bola. Ele dá
Ele dá só no jogador do Flamengo. Pênalti, é? Não tem bola na jogada. Eu já vi de todos os ângulos. Todos os ângulos. E por trás do gol é muito evidente. Teve pênalti do Hugo em cima do Gomes. Pênalti. Porque esses pênaltis são marcados a torto e a rodo no futebol brasileiro. Só que nessa aí... Pô, Pascoal, peraí. Pênalti assim com o goleiro saindo e pegando o rosto não é marcado, não. Por que não? O Everton, goleiro do Palmeiras, teve um pênalti assim. O goleiro do América Mineiro, o Jailson, saiu numa bola na Libertadores, o juiz pumba na mancha. Toda hora tem, meu senhor. Mas não poderia ser falta do Gustavo Gomes também no Neneca? Falta como se ele tá subindo e o goleiro sai do gol. Foi uma trombada, não, Pascoal. Senhor, o goleiro tá saindo do gol. Quem sai do gol é o goleiro. A bola vem na direção do Gustavo Gomes, ele vem para dar o soco da bola, não tem bola. Mas não foi falta dele no Neneca, não? Tem. Mostra aí mais se tiver. Mostra por trás, mostra pelo lado, mostra de frente, mostra de onde você quiser. Mostra do satélite, lá do Intelsat. Mostra de onde você quiser. Entre o satélite, mostra de onde você quiser. Aquele satélite da NASA. Eu discordo de você falar que esse tipo de pênalti é marcado toda hora no futebol brasileiro. Não marca não. Marca. Não marca não. Marca. Geralmente marca falta no goleiro. O goleiro sai e erra a bola da pênalti. Mas geralmente marca falta no goleiro, Pascoal. Não marca, João. Tem pênalti toda hora assim. E outra só, já que você me deixou preocupado, que eu vou falar. Uma coisinha, só um lembretezinho aqui pros caras da CBF. Só um lembretezinho, eu gostaria só de lembrar. Toda hora contra o Santos também, hein? Foi pênalti. Esse aí foi pênalti mesmo, Toda Pascoal. hora contra o Santos, hein? Tá chato, hein, gente? Tá chato, hein? O Mauro... Mas por que isso? O que significa isso? Toda hora contra o Santos tá chato? O Santos teve pênalti. O Santos teve um pênalti. Aquele pênalti que o jogador dá um carrinho pro lado, o cara cai pro outro, é um espetáculo de pênalti. O jogo do Santos, o primeiro jogo do Santos contra o Fluminense, o que aconteceu? O zagueiro do Fluminense, o Nino, deu um pontapé, só pegou o pé do jogo. Agora, com relação ao jogo em si, tirando esse lance, é tudo que o Pascoal falou. Um jogo muito igual no primeiro tempo, porque o Palmeiras atacou também, né? Sim, teve chance também, é verdade. Também. Poucas defesas, por quê? Porque, por exemplo, no primeiro tempo, mesmo atacando, né, o Flamengo não acertou um chute no gol. Sim. E no segundo tempo, o Palmeiras não acertou nenhum no gol. Acertou um na trave e um raspou a trave. Mas não era o gol do goleiro defender. 7,32 por 2,44. Bateu na trave e tal, entendeu? O Flamengo teve um chute do Arrascaeta no primeiro tempo, que acertou a trave, né? Mas não o gol. Não é o goleiro, por isso o goleiro o goleiro não participou. Não foi no gol. A trave, o goleiro podia estar sentado, tomando café, que ia bater na trave e sair. O Everton até pulou para chegar lá, mas não alcançou a bola. Exatamente. Ou você chutar para fora ou na trave, mas não foi no gol. O Hugo Souza trabalhou no primeiro tempo. Não, aí nós tivemos duas defesas maravilhosas, que teve a do Everton também, no chute, daquela que o Gabigol fora do Arão. Então, assim, foram poucas defesas, mas a do Hugo no primeiro tempo, a do Everton no segundo tempo. Maravilhosas, né? De chutes fortes, assim, quase que no ângulo e tal. As duas são lindas. Mas foram poucas finalizações. Agora, aí, ó, podia começar... Se o Rafael tivesse mais inspirado ontem, ele já começava fazendo esse gol. Ele vai bem no primeiro tempo. Isso é um lance que ele... O Hugo abafou bem, ele se desesperou. Quando ele viu o Hugo em cima dele, ele quis finalizar. Não apareceram pelo muito, talento do Veiga para dar um tapinha ali e fazer o gol, se ele tivesse inspirado. Mas ele não estava mal. Essa bola, por exemplo, é dele, que ele passa pro Dudu no primeiro tempo. Dudu chutou... Mas no segundo tempo, principalmente os 20 minutos iniciais, ele ficou muito bem marcado, o Rafael, e aí não conseguiu produzir. Essa chance do Arrascaeta aí? Essa chance me mostra uma coisa que o Pascoal falou, que é assim, o Gabigol muito fora da área. O normal para mim nesse lance seria o Arrascaeta estar passando essa bola para o Gabigol. Sim. Que o Gabigol tivesse ali centralizado para ele finalizar. E estava acontecendo o contrário. Porque é claro, quando o Gabigol sai, também confunde a defesa. E é do Gabigol esse jogo. Movimentação, Essa movimentação dele é para não deixar o zagueiro em cima. A bola então, é na trave, mas o goleiro não participa. Então, tivesse lá ou não... E agora o Hugo, ó que defesa, hein? Do chute do Danilo. Olha lá, sensacional, ó. Pé direito do Danilo. Rápida, né? Um reflexo dele. E depois a gente vai ver a outra do Arão. Muito bem. A do Arão é essa, né? Olha lá, ó. Sensacional também, ó. Encheu o pé. Espetáculo de lance, hein? Então foram poucas, mas maravilhosas defesas. Mas, enfim. E aí, no segundo tempo, o Flamengo foi para cima. Né? Tava em casa, 70 mil pessoas ali. Porque não contaram os 3, mas se você olhar, o cara tá trabalhando no banheiro, na lanchonete. Deu mais de 70 mil. Deu mais de 70 mil torcendo para o Flamengo. Isso com certeza, porque não está contabilizada a turma que trabalha por ali, né? E aí o Flamengo deveria ir mesmo para cima, e aí o Palmeiras
veio para trás para se defender, para ir para jogar de uma forma que jogava antes mesmo com o Abel, e sempre foi perigoso nessa forma de jogar atrás. Só que cansa, né? O Palmeiras já está cansado, e aí quando você volta para ficar marcando, os atacantes marcando e tal, ele fica um pouco sem perna, inclusive, na hora de arrancar. Sim. Tanto que o Abel reconheceu que talvez tenha até demorado para fazer as substituições. Ele fala isso na entrevista, porque os caras estavam cansados. Ele vem falando, o time vem jogando muito e tal. E aí entraram alguns jogadores tecnicamente inferiores, evidentemente, aos que estavam lá, o Rafael, o Dudu, o Rony, mas os caras conseguiram, tendo pernas, dar mais trabalho, né? E aí o Palmeiras, no finalzinho ali, ainda criar um alvoroço e ir um pouco para frente, porque o segundo tempo foi muito do Flamengo. Mas jogão, ainda jogão, bem. Né? Um jogão de 0-0, né? Faltou o gol, realmente faltou o gol para premiar esse grande jogo, foi um espetáculo. Zinho vai falar, vai dar a opinião dele sobre o jogo, mas agora vamos trazer os dois. Aliás, inclusive, eu gostaria, se fosse possível, a gente mostrar, né, o Instagram do Paulo Souza e o Instagram do Abel Ferreira, porque eles colocaram com textos diferentes a mesma mensagem, os dois juntos, lado a lado, né, se cumprimentando, se admirando e dizendo de rivalidade, competição, mas com respeito e com decência. Foi um exemplo muito legal dos dois, a gente mostra daqui a pouquinho. Vamos ouvir então os dois, o Abel e o Paulo Souza. Por tudo aquilo que a equipa fez, por aquilo que produziu, pela qualidade de jogo, pelo volume de jogo, mereceu um outro resultado. Penso que as duas equipas estão de parabéns, cada uma com ideias bem distintas de jogo. Palmeiras é uma equipa muito difícil, uma equipa que tem uma disponibilidade física e mental de trabalhar sem bola, esperando sempre momentos para poderem contra-atacar de uma forma vertiginosa e com muita capacidade de o poder fazer. E nós estivemos sempre muito concentrados nesse mesmo preciso momento e por isso merecemos por tudo aquilo que fizemos. Acho que, sem dúvida, a única equipa que teve muito abaixo hoje no campo foi mesmo a equipa de arbitragem. Não teve ao mesmo nível das duas equipas. Acho que foi um grande jogo onde as duas equipas procuraram vencer. A única pena que eu tenho, e apesar de acharem que eu digo que não gosto de sofrer golos, não gosto, mas acho que este era um jogo que tinha que acabar empatado com golos, mas na minha opinião, é só a minha opinião, foi um grande jogo técnica e taticamente que se assistiu hoje aqui neste grande estádio que é o Maracanã. Perfeitamente, Zinho! Paulo Souza, Abel Ferreira, Flamengo 0, Palmeiras 0, jogão. Fala, Tetra! Já falaram tudo aí, né? Vocês também, eu concordo. Foi um bom jogo. Não coloco assim como um jogaço, né? Foi um bom jogo. Concordo com o Abel, taticamente, tecnicamente. Até a parte física também, até o momento que o Palmeiras tinha, né, com os seus 11 titulares, condicionamento físico, teve uma trocação. O primeiro tempo foi mais equilibrado, na minha opinião. O Flamengo sempre com um domínio maior, ou seja, com a iniciativa maior, mas o Palmeiras teve condicionamento físico para marcar, como marca sempre muito bem. O Abel tem desenhado isso, né? Essa dedicação tática dos atletas do Palmeiras é uma coisa que a gente sempre destaca. E aí, com preparação física, com a parte física boa, contra-atacou e teve chances, teve oportunidade. Achei o primeiro tempo bem melhor. O segundo tempo, acho que caiu um pouco de produção. Não é nem de produção, acho que assim, fisicamente o Palmeiras não aguentou a fazer a mesma coisa. E aí tem até a perguntazinha, né? O Flamengo dominou ou o Palmeiras controlou? Eu acho que o Flamengo dominou e o Palmeiras, na sua característica, controlou para não tomar gol, marcou forte, se dedicou, por isso o empate, né? Assim, grandes jogadores em campo, 2 treinadores de altíssimo nível, não é à toa que estava lotado o Maracanã, não é à toa que o treinador da seleção estava lá, porque era o grande espetáculo esperado por todos, né? Não teve gol, mas teve muitas coisas boas dentro da partida. Teve outra tarjazinha de pergunta, né? O empate foi melhor para quem? Eu acho que o empate foi melhor para o Atlético Mineiro, né? Se a gente fala dos 3 que são favoritos ao título, né? Ou que brigam pelo título, é claro, tem as outras equipes chegando aí, principalmente o Corinthians,
Mas eu tinha falado, né, assim, se quem está torcendo para um empate é o Atlético Mineiro. Porque certamente se vence o seu jogo, né, vai abrir uma distância para esses dois concorrentes. Mas, assim, um grande jogo, um grande espetáculo. Eu, assim, olhando a imagem, né, para dar o pitaco no pênalti, com câmera lenta, com repetição, eu estou com o Pascoal, também achei pênalti, né? Porque há um contato mesmo do Hugo no Gomes. Mas como o próprio Mauro Naves falou, né? No jogo chamou atenção porque ninguém reclamou, ninguém falou nada. E o que chamou mais atenção é o VAR não chamar o árbitro. Aí vai naquilo que você falou, que o Pascoal falou que vai ficar mudo. De repente o VAR analisou e achou que não precisava nem chamar o árbitro, né? Não achou pênalti. Mas foi a internet, né, bomba, né? Porque os torcedores, é claro, cada um vai ver o seu lado e a torcida do Palmeiras está muito chateada pedindo pênalti nesse lance. Eu olhando por todos os ângulos, com calma, com tranquilidade de casa, realmente há o contato. Então, já vi pênalti ser marcado assim. Mas, no geral, João, um domínio maior do Flamengo, que jogava em casa com a sua torcida, vive um momento, né, de encaixe desse time, o Paulo Souza repetindo a equipe, né? A gente está falando muito aí dos destaques, e o Pascoal brincou aí, né, que o conselheiro está mandando mensagem, porque ele criticava muito o Everton Ribeiro, mas assim, o próprio conselheiro Miranda deve estar pensando o seguinte, o cara agora está jogando mais na dele, né? Antes com o Paulo Souza não estava jogando, e assim, está motivado, né? Fez gol em outros jogos, o treinador da seleção está ali, e assim, ele é bom jogador, o Everton Ribeiro. E eu concordo que ele fez um bom jogo ontem, e o Felipe Luiz, mais uma vez, né? Com a regularidade incrível. O próprio Arrascaeta também fez um bom jogo. Achei que os protagonistas do Palmeiras não renderam da mesma forma, principalmente o Dudu e o Veiga, né? Que são jogadores que decidem muito. E eu acho que assim, no segundo tempo, pelo comprometimento tático, como eles voltam tanto para ajudar, para marcar, eles sofrem um pouco no segundo tempo. Por isso que o Abel sempre muda e tira esses jogadores. Você pode ver que os jogadores de frente do Palmeiras, na maioria dos jogos, são substituídos. Veiga, o Dudu, o Rony, porque há um empenho deles também sem a bola enorme. E aí ele usa o banco. Pode ter demorado um pouquinho, concordo. De repente poderia fazer alguma mexida um pouco antes para dar um pouquinho mais de velocidade e agredir o Flamengo no segundo tempo. Isso não aconteceu. Baixou muito as linhas de marcação e ficou sem uma opção ofensiva no segundo tempo. Do lado do Flamengo, a gente falou no programa, né, Pascoal? O Flamengo não tinha tantas opções de banco devido aos desfalques como o Palmeiras tinha. Mas tinha o Pedro e o Marinho. O Marinho entrou, ele me chamou a atenção num jogo, né, que o Flamengo está em casa, está melhor no jogo, ou está propondo mais o jogo no segundo tempo, o Pedro não ser utilizado, né? Assim, eu até falei, é difícil para o Pedro porque ele joga na função do Gabigol. Mas o Paulo Souza, em alguns jogos, coloca os dois juntos. É claro que é mais no final do jogo, é mais no desespero, o Flamengo tinha um controle no segundo tempo, mas como ele era a única opção ali diária, um jogador com presença diária, me chamou a atenção ele não entrar, João. Vocês, Mauro e Pascoal, colocariam o Pedro no jogo de ontem? Olha, o Flamengo cruzou 14 vezes no segundo tempo. Inclusive, botou o Marinho para ter mais cruzamento ainda. O Isla muito bem cruzando. E o Gabigol, como sai muito da área, talvez um Pedro, sim. Aí você pergunta, Pedro ali seria uma ótima oportunidade. Mas aí vem uma pergunta, por isso que também não dá para criticar porque ele colocou. Mas tirar quem naquele momento, se todos estavam muito bem? O time estava jogando bem, é verdade. Estava tudo bem, vou tirar o Everton Ribeiro? Quem ele tirou caiu lá. de produção saiu foi o Lázaro. Mas aí ele pôs o Marinho que ajudava a cruzar. Tempo, porque também é assim, fala, então na hora do Lázaro, ao invés de pôr o Marinho, podia pôr o Pedro. Mas cruzar para quem, Mauro? Então, já não tinha o Pedro, seria para o Gabigol que não fica lá. Então o que aconteceu? Só que se não tem o Marinho também, tem menos. Do jogo? Não pode tirar o Gabigol do jogo? Não, pode tirar. Mas eu acho que o Gabigol não estava mal, assim, para sair. Então fica aquela dúvida, pô, do jeito que o Gabigol os dois... ontem dava para jogar os dois. Aí tinha que tirar. Mas do jeito que estava o jogo, tinha que tirar o Gabigol. Mas contra o São Paulo, o Lázaro não estava mal e saiu do jogo e quem entrou acabou resolvendo. Foi o Marinho. Foi o Marinho. O Marinho agora entra
pela ponta esquerda, né? Ele não está entrando mais pela direita para ficar com a perna boa para bater. É com a perna esquerda mesmo para construir as jogadas, ponta esquerda com o pé esquerdo, naquele modelo que a gente já via há muito tempo. Eu concordo com o Zinho. Concorda? Concordo com o Zinho. Era porque o jogo desse tipo, uma hora vai afunilar para cruzamento. Sim. Não foram 14. Uma hora vai virar cruzamento. Tem gente no Twitter dizendo que eu estou falando que eu não chutou. Estão xingando você aí, presidente? Dizendo que a bola na trave é finalização, não é. O Flamengo finalizou 8 vezes, mas a gente considera 2 no gol. A intervenção você do pode goleiro finalizar, não... bate na trave ou vai para fora. Não é que o Flamengo só chutou 2 vezes, não, mas é aquela na trave. Não, chutou só no segundo tempo 8. O próprio Palmeiras chutou 3, nenhuma no gol. Vai para fora, ou bate na trave, vai para fora. Então é a mesma coisa, cruzou muito. Bem, né? Foram muito fortes. A do Palmeiras, então, a dupla ali de zaga foi bem demais. Com relação a esse Pedro aí, só te dizer uma coisa, né? Que a gente teve muito essa semana, ex-jogadores dizendo que o Pedro teria que jogar mais, ou se rebelar e não sei o quê. Eu acho que não tem nada disso. O Pedro sabe o que ele quer da vida e, enfim, ele quis ficar lá, ele está lá. Mas ele só jogou 34 minutos nos últimos 5 jogos. Sim. É pouco, né? Sim. Gente, há pouco tempo aqui, a gente falava o seguinte, né? O Pedro, ele joga a maioria das partidas, jogou poucos jogos. Agora mudou isso. A gente tem essa minutagem aí do Pedro dos últimos jogos. Olha aí. Ele não é titular há um mês. O último jogo foi Flamengo 1, Vasco 0. Nos últimos 5 jogos do Flamengo, ele jogou um total de 34 minutos, média de 6,8 minutos por jogo. Ele não faz gol há 11 jogos, 387 minutos de seca. Pior sequência desde que chegou ao time. Tem a ver com esse último item aí? Ou realmente o Paulo... Porque agora mudou, né? O Paulo Souza, que não usava muito Marinho, ele tem usado mais nos últimos jogos o Marinho no decorrer dos jogos. O Pedro realmente perdeu o espaço. Né? Nesse momento a leitura é essa, né? Eu nem sabia que tinha essa arte dos 34, eu tinha visto esse número antes, mas assim, no último jogo ele entrou com 4 minutos. Sim. Jogou 4 minutos só. Sim. Aí é difícil, né? Ontem, se ele joga uns 15 ou 20, com tanto cruzamento... Mas aí ele jogou um tempo, somando essas partidas, ele jogou 34 minutos. 34 minutos. É claro que ele vai ficar 11 jogos sem fazer gol. Se ele jogar 4 minutos por jogo, então. É difícil em 4 minutos você entrar para resolver. Agora, uma certeza ele tem, né? Ele seria titular no Palmeiras. Seria. Ele não é titular no Flamengo. Sim. Mas se o negócio tivesse sido feito, ontem ele estaria vestindo a camisa 9 no Palmeiras. O Palmeiras sonha com o Pedro, né? O Palmeiras sonha com o Pedro. Não, eu estou dizendo, se ele fosse, ele não é titular. O sonho de todos os palmeirenses. Ele seria titular no Corinthians? Seria. Ele seria titular no Santos? No Atlético Mineiro? No Atlético Mineiro, não. Não poderia jogar Hulk e Pedro? Poderia. Não, no Atlético Mineiro, acho que não. No Atlético Mineiro, não. E o Sacha fez 3 ontem para mostrar. Então, tira o Sacha e bota ele, né? Hulk e Pedro. O novo Hulk, o Hulkinho, fez 3 ontem. Então, tem isso, João. Ele não é titular no Flamengo. Como disse o Mauro, o desejo dele foi jogar lá e ficar lá. Certo? Sim, a escolha dele. Então, e ele tem contrato com o Flamengo, não tem nem que se discutir. Claro. Mas se ele tivesse em alguma outra equipe do futebol brasileiro na atualidade, eu acho que tirando o Atlético Mineiro, ele jogaria em qualquer outra equipe do futebol brasileiro. Tirando o Atlético Mineiro. Ele elenca os outros, o Pedro jogaria. Inclusive o Palmeiras, que o Palmeiras tentou contratá-lo. Pois é. Zinho, o que você acha desse momento aí do Pedro? Porque ele há pouco tempo ele entrava bastante nos jogos, tinha uma minutagem mais alta e dos últimos jogos para cá ele acabou não tendo tanto espaço. Qual é a sua leitura dessa situação, Tetra? Eu acho que assim, ele é atleta do Flamengo, tem contrato com o Flamengo, longo, e ele tem que cumprir as obrigações com o Flamengo. Eu não entro nesse mérito, se jogar aqui, se jogar ali. Houve uma proposta, o Flamengo entendeu e tem a sua razão, porque tem condições financeiras, está bem, não precisa vender um atleta do nível do Pedro, que é um substituto à altura para o Gabigol, mantém ele no elenco. Então, assim, o Pedro está ali, assinou o contrato, tem que cumprir normalmente. O que a gente está discutindo aqui é mais oportunidades e utilização em circunstância de jogos que é necessário. Então, assim, quando eu puxei esse assunto que me chamou a atenção, é porque o jogo, na minha opinião, pedia um cara mais de área. Porque quando vai se encaminhando para o final, é normal que se fecham as linhas de marcação
E abre-se mais oportunidade pelo lado do campo para sair mais cruzamentos, né? Para a bola circular ali, rodar a área ou pelo alto ou por baixo. Fica difícil você infiltrar por dentro, né? Tem mais dificuldade. E o Palmeiras é um time maravilhoso, que faz, acho que é a melhor equipe com essa postura tática defensiva do futebol brasileiro. Tanto é que é comparado, às vezes, até com a disciplina tática europeia. O Abel faz muito bem isso. Então, eu olhando para o jogo, para as opções que o Paulo Souza tinha, ele coloca o Marinho, que está crescendo,